Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos mergulhar em um assunto que muitos evitam, mas que bate à porta de milhares de famílias todos os dias, sabe? Vamos falar sobre o suicídio sob uma ótica de fé, dor e, acima de tudo, esperança. É verdade, Mike. É um tema extremamente delicado e, honestamente, exige de nós uma sensibilidade muito grande. Não estamos aqui apenas para debater conceitos teóricos, mas para olhar para vidas reais que foram interrompidas ou que estão em meio a um turbilhão de angústia agora mesmo. Exatamente, Selena. Eu estava lendo algo do teólogo Douglas Elias e ele trouxe uma citação do filósofo Albert Camus que me deixou pensativo. Camus dizia que só existe um problema filosófico verdadeiramente sério: o suicídio. O que você acha disso? Essa frase é poderosa, Mike. A ideia é que, antes de discutirmos o sentido da vida, a existência de Deus ou a felicidade, o ser humano se depara com a pergunta fundamental: vale a pena continuar vivendo? É como se a pessoa avaliasse sua dor e decidisse devolver o bilhete de passagem, como dizia Ariano Suassuna. Uau, devolver o bilhete. Essa imagem é muito forte e triste ao mesmo tempo. E os números são assustadores, não são? Eu vi que mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio anualmente no mundo. No Brasil, passamos de 14 mil casos por ano. Pois é, e esses dados mostram que não é algo distante. É uma realidade urgente. Por isso, precisamos tratar o assunto com prudência e fidelidade às Escrituras, mas sem esquecer da compaixão. Quando falamos disso, Mike, estamos tocando em feridas profundas da alma humana. Sabe, Selena, eu cresci ouvindo uma coisa que sempre me pareceu uma verdade absoluta no meio cristão: que todo suicida está automaticamente condenado ao inferno. Tipo, sem chance de conversa. Você também ouviu muito isso? Com certeza. Essa é a visão tradicional que foi repetida em sermões por gerações. A lógica era que o suicídio é um pecado tão grave que impede o arrependimento, já que a pessoa morre no ato. Então, o destino seria selado ali mesmo, sem qualquer esperança. Mas a pergunta que fica é: a Bíblia realmente diz isso de forma explícita? Ou será que criamos uma regra que Deus não colocou lá com tanta clareza? Eu sinto que o tema é muito mais complexo do que uma frase de efeito. Você tocou no ponto central, Mike. Precisamos de equilíbrio. Nem minimizar o pecado, nem afirmar o que Deus não revelou. Concordo plenamente. Acho que para a gente ter uma conversa séria hoje, poderíamos dividir nossa análise em algumas perspectivas, como o Douglas Elias sugeriu. O que você acha de começarmos pela perspectiva bíblica e teológica? Ótimo ponto de partida. Afinal, estamos lidando com conceitos de pecado, graça e a obra de Jesus. Mas também não podemos ignorar a perspectiva humana, a dor emocional e os traumas que levam a esse ponto extremo. Sim, e tem também o lado médico e psicológico, certo? Muitas vezes o suicídio está ligado a doenças severas como depressão ou transtorno bipolar, que afetam como a pessoa percebe a realidade. Não dá para ignorar a ciência nisso. Exatamente. E claro, a perspectiva jurídica, já que incentivar ou auxiliar alguém ao suicídio é crime no Brasil, segundo o Código Penal. Então, é um assunto que exige responsabilidade em todas as frentes. Selena, você mencionou que existem diferentes interpretações históricas sobre isso. Você poderia resumir quais são as principais correntes de pensamento dentro da tradição cristã? Claro! Basicamente, temos 4 posições. A primeira é a tradicional, muito forte no catolicismo medieval, que diz que todo suicida vai para o inferno, ponto final. A segunda diz que um cristão verdadeiro nunca cometeria suicídio, porque Deus o impediria. Espera, essa segunda é interessante. Então, se alguém comete o ato, a conclusão seria que essa pessoa nunca foi salva de verdade? Isso parece um pouco radical, não acha? É uma visão bem rígida, Mike. A terceira posição diz que um cristão pode cometer suicídio, mas que ele perde a salvação no momento do ato. E a quarta posição defende que um cristão pode chegar a esse extremo sem que isso signifique, necessariamente, a perda da salvação. Nossa, são visões bem distintas. Mas, voltando um pouco na história, os reformadores como Lutero e Calvino pensavam assim também? Eles seguiam essa linha mais dura da Idade Média? Na verdade, com a Reforma Protestante, houve um aprofundamento na doutrina da salvação, a soteriologia.
Lutero e Calvino começaram a questionar se realmente havia base bíblica para essa condenação automática. Eles entenderam que não podiam ser tão absolutos assim. Isso é fascinante. Então eles já percebiam que a graça de Deus poderia ser maior do que esse ato desesperado? Mas e o argumento de que não vemos crentes na Bíblia cometendo suicídio? Que a Bíblia só mostra gente ímpia cometendo suicídio, tipo Saul e Judas. Isso não seria uma prova de que quem é de Deus não faz isso? O Douglas chama isso de argumento do silêncio. Na lógica, esse é um dos argumentos mais frágeis que existem. Só porque a Bíblia não registra algo explicitamente, não significa que não aconteça ou que seja impossível. Faz sentido. É como dizer que Jesus nunca riu porque os evangelhos não registram uma gargalhada dele. Seria uma conclusão muito forçada, né? Exatamente. O silêncio do texto não é prova doutrinária. Precisamos olhar para os princípios gerais da graça e da justificação pela fé. Mas vamos falar do elefante na sala, Selena. O suicídio ainda é um pecado, certo? Não estamos aqui dizendo que é algo ok ou sem importância diante de Deus. De forma alguma, Mike. Do ponto de vista bíblico, o suicídio é um pecado gravíssimo. A vida pertence a Deus. Fomos criados à imagem e semelhança dele. O mandamento "não matarás" também se aplica à nossa própria vida. Verdade. Em Deuteronômio diz que Deus faz morrer e faz viver. Jó também reconheceu que o Senhor deu e o Senhor tomou. Então, tirar a própria vida é, de certa forma, tentar tomar o lugar de Deus na autoridade sobre a existência. Sim, é uma quebra da soberania divina. Mas aqui entra outro ponto que o Douglas Elias destaca: a doutrina da depravação total. O pecado afetou tudo: nossa mente, nossas emoções, nossa vontade. Até o cristão regenerado ainda luta com uma mente que pode adoecer. Essa é a chave, Mike. A regeneração não nos torna imunes a doenças mentais ou desespero profundo. O Douglas cita exemplos bíblicos de homens de Deus que chegaram bem perto do limite emocional. Nossa, sim, Jó é o exemplo clássico. Ele amaldiçoou o dia em que nasceu. Ele disse que a alma dele preferia a morte ao sofrimento que estava passando. Isso é muito pesado. E o profeta Elias? Depois de uma grande vitória, ele entrou em colapso, foi para o deserto e pediu para morrer. Ele disse: "Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma." Ele estava exausto emocionalmente. Teve também Moisés e Jeremias, né? Moisés pediu para Deus matá-lo por causa do peso da liderança. Jeremias também amaldiçoou o próprio nascimento. Esses homens eram gigantes da fé, mas estavam esmagados. Isso nos mostra que o sofrimento emocional intenso pode atingir qualquer pessoa, independentemente da fé. Por isso, o suicídio muitas vezes é um ato de desespero e confusão mental, não necessariamente uma rebelião consciente contra Deus. Isso é muito consolador para quem está sofrendo, sabe? Ver que homens piedosos que falavam com Deus enfrentaram essa escuridão. Isso mostra que o sofrimento emocional não é necessariamente falta de fé. Com certeza, esses relatos revelam a nossa fragilidade. Se esses homens, em momentos de angústia extrema, desejaram a morte, imagine alguém que não tem o mesmo suporte ou que está enfrentando uma patologia química no cérebro. Mas, Selena, e aqueles versículos que as pessoas usam para dizer que o suicida vai para o inferno? Tipo aquele em 1 João que diz que nenhum homicida tem a vida eterna. Como a gente interpreta isso? Olha, Mike, o contexto de 1 João 3,15 é sobre o ódio persistente contra o irmão. João está comparando quem vive no amor com quem vive no ódio, como Caim. Ele fala de um estado contínuo de vida, não de um ato isolado de desespero. Entendi. Então o texto está falando de alguém cujo padrão de vida é o ódio e a violência, e não de alguém que, em um momento de colapso mental, acaba cometendo um autoassassinato? Exatamente. A gramática grega ali aponta para uma prática habitual. O mesmo acontece em Gálatas 5, quando Paulo fala das obras da carne. Ele diz que os que praticam tais coisas não herdarão o reino. É sobre quem faz disso o seu estilo de vida deliberado. E aquele versículo sobre destruir o templo de Deus? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Muita gente usa isso como o checkmate contra o suicida. Pois é. Mas o Douglas explica que em 1 Coríntios 3, o contexto primário de templo
é a comunidade, a igreja. Paulo está avisando quem causa divisões e destrói a unidade do corpo de Cristo com falsas doutrinas. Uau! Então aplicar isso diretamente ao corpo físico de forma individual para condenar o suicídio é, tecnicamente, tirar o versículo do contexto original? Sim, é uma aplicação secundária que ignora o foco de Paulo. O texto quer ressaltar a santidade do que pertence a Deus, mas não afirma que o ato de destruir o próprio corpo anula a salvação de forma automática. Agora, Mike, vamos entrar no ponto que eu acho que é a chave de tudo: o pecado imperdoável. Muita gente coloca o suicídio nessa categoria. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre o pecado que não tem perdão? Ah, essa é clássica. Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? O que seria essa blasfêmia, exatamente? Não é só dizer algo ruim, certo? Não. É uma rejeição consciente, persistente e endurecida da graça de Deus. É ver a obra de Deus e atribuí-la ao diabo, com o coração totalmente fechado. O suicídio, na maioria das vezes, é o oposto disso. É um grito de dor de alguém que não vê mais saída. Então, se o suicídio não é o pecado imperdoável, ele está coberto pelo sacrifício de Cristo na cruz? O Douglas faz um silogismo interessante sobre isso, não faz? Faz sim. O raciocínio é: Jesus morreu por todos os pecados. O suicídio é um pecado. O único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito. Como o suicídio não é essa blasfêmia, logo, Jesus morreu também por esse pecado. Isso é libertador, mas também muito sério. Sim, Mike. Se dissermos que o suicídio está fora do alcance da graça, estamos dizendo que o pecado humano é mais poderoso que o sangue de Cristo. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas, Selena, e aquele argumento de que não dá tempo de se arrepender? Ah, ele morreu pecando e não teve tempo de pedir perdão, então já era. Esse argumento é muito comum, mas ele é teologicamente frágil. Imagine se a nossa salvação dependesse de confessarmos cada pecado individualmente segundos antes de morrer. Ninguém seria salvo. É verdade. A gente peca o tempo todo em pensamento, em omissão. Se eu morrer em um acidente de carro, logo após ter um pensamento de raiva sem ter pedido perdão, eu estaria perdido? Seria desesperador viver assim. Exatamente. A nossa segurança não está na nossa capacidade de fazer um checklist de pecados antes de expirar, mas na obra perfeita e completa de Jesus. Ele perdoou nossos pecados passados, presentes e futuros. Isso me lembra o que os reformadores chamavam de sola fide e solus Christus. A salvação é pela fé, não pelo nosso desempenho moral impecável até o último segundo. A base é Cristo, certo? Exatamente, Mike. Romanos 8 diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem coisas presentes, nem por vir. Se nada pode nos separar, por que um ato de desespero teria esse poder? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem as profundezas. Isso incluiria as profundezas do desespero humano? Com certeza. O Douglas enfatiza que a salvação é pela graça, mediante a fé. Sola fide, solus Christus. Se dissermos que um ato de desespero anula a cruz, estamos dizendo que o pecado humano é mais poderoso que a graça de Deus. Isso é muito forte. Traz um alívio tão grande para as famílias que ficaram, Selena. Imagine a dor de perder alguém assim e ainda ter que carregar o peso de achar que essa pessoa está sendo torturada eternamente por causa de uma crise de saúde mental. É uma carga desumana e, muitas vezes, antibíblica. Deus conhece as profundezas do coração. Ele vê a dor invisível, o desequilíbrio químico, o trauma que ninguém mais viu. Ele é o justo juiz, mas também é o Pai de misericórdia. Mas, Selena, a gente precisa ter cuidado para não parecer que estamos facilitando ou minimizando o suicídio, né? Como o Douglas equilibra isso? Ele é muito cuidadoso, Mike. Ele diz que o suicídio jamais deve ser romantizado ou tratado com banalidade. É uma tragédia terrível que destrói famílias. Mas ele insiste que não podemos limitar a misericórdia de Deus baseados em especulações humanas. Eu gosto quando ele diz que Deus conhece perfeitamente o coração humano. Ele vê as dores invisíveis, as limitações químicas do cérebro, os traumas que a pessoa carregava. Ele é o juiz justo e misericordioso. Exatamente. No final das contas,
O Douglas conclui que não podemos afirmar que todo suicida está condenado, mas também não podemos afirmar que todos estão salvos. A salvação pertence ao Senhor. É uma posição de humildade teológica, né? Reconhecer que não temos a última palavra, Deus tem. Mas a mensagem central é que há esperança na graça, mesmo nas situações mais sombrias. Sim, e para quem está nos ouvindo e talvez esteja passando por esse deserto, a mensagem do Douglas é clara. Busque ajuda. O sofrimento pode ser profundo, mas ele não é definitivo. Há esperança em Deus e na comunidade. Isso é vital. Abrir o coração, procurar um profissional de saúde, falar com um irmão na fé. Ninguém deve carregar esse peso sozinho. A igreja deve ser um lugar de acolhimento, não de julgamento frio. Exatamente, Mike. A teologia deve nos levar à compaixão. Se entendemos a graça, entendemos que somos todos dependentes da misericórdia de Deus, em cada segundo da nossa vida. Selena, essa conversa foi muito esclarecedora. É um alívio ver um tema tão pesado ser tratado com tanta sensibilidade bíblica. O trabalho do Douglas Elias realmente traz luz para um assunto que muitos preferem deixar nas sombras. Com certeza. É sobre entender que a luz de Cristo brilha mesmo onde a gente acha que não há mais esperança. O sacrifício dele é completo. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Se você que está nos ouvindo se sentiu tocado por esse tema ou conhece alguém que está sofrendo, não hesite em estender a mão. A vida é um presente sagrado e a graça de Deus é maior do que nossas maiores dores. Isso mesmo, Mike. Lembre-se, você não está sozinho. Há sempre um caminho de volta, há sempre ajuda disponível. Fiquem na paz e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Continuem caminhando com esperança. Sabe, Mike, eu estava pensando aqui. Essa questão do argumento do silêncio, que o Douglas mencionou sobre Jesus rindo, isso se aplica a tantas outras coisas na nossa caminhada de fé, não acha? Totalmente, Selena. Às vezes, a gente tenta criar regras super rígidas baseadas no que a Bíblia não disse, em vez de focar no que ela disse claramente sobre o caráter de Deus. Exatamente. E o que ela diz claramente é que Deus é amor, que ele é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Quando perdemos isso de vista, nossa teologia fica seca e punitiva. E isso é especialmente perigoso quando lidamos com alguém em depressão profunda. Imagina dizer para uma pessoa que já não tem vontade de viver que, se ela desistir, Deus a odeia e vai mandá-la para o inferno? Isso só aumenta o peso, né? O Douglas argumenta que precisamos de uma sensibilidade pastoral. É entender que a dor pode ser tão grande que a pessoa perde a percepção da realidade. É como se a dor física ou emocional se tornasse um ruído tão alto que ela não consegue mais ouvir a voz da esperança. Nesses casos, o ato de tirar a vida é quase como tentar apagar o incêndio que está queimando a alma. Bela analogia, Mike. E Deus, como o grande médico, entende o que causou o incêndio. Ele não olha se ele apenas sarara o resultado final, mas para todo o processo de sofrimento. Isso me faz pensar naqueles personagens que mencionamos, como Elias. Deus não brigou com Elias quando ele pediu para morrer. Deus deu comida para ele, deixou ele descansar e depois falou com ele suavemente. Isso é maravilhoso. Deus cuidou do corpo de Elias primeiro. Ele sabia que o cansaço físico estava afetando a fé do profeta. Muitas vezes, o que um cristão em crise precisa é de cuidado prático e amor, não de um sermão de condenação. Exatamente. E o Douglas Elias faz questão de dizer que a igreja e os profissionais de saúde devem caminhar juntos. A teologia não anula a psicologia, e vice-versa. Perfeito. É uma abordagem holística do ser humano. Somos corpo, mente e espírito. Se uma parte adoece, as outras sofrem. E a graça de Deus alcança todas essas áreas. Selena, outra coisa que me chamou aí a atenção no texto do Douglas foi a parte sobre a justificação pela fé. Se somos salvos pelo que Cristo fez, e não pelo que nós fazemos, isso muda tudo no leito de morte, não é? Muda tudo, Mike. Se a nossa salvação dependesse do nosso último ato ser perfeito, estaríamos todos em apuros. A nossa segurança está na aliança que Deus fez conosco, e Ele é fiel à sua palavra. Isso dá um alento para as famílias que perderam entes queridos dessa forma, né? Muitas carregam uma culpa eterna, achando que a pessoa está perdida para sempre. Com certeza. O Douglas traz essa mensagem de consolo. Nós não somos os juízes. Podemos confiar na justiça e na misericórdia de Deus.
Ele sabe de coisas que nós não sabemos. É como se pudéssemos descansar no fato de que o tribunal de Deus é muito mais justo e compassivo do que o tribunal da opinião pública ou das tradições religiosas rígidas. Exatamente. E olha que interessante, Mike. O Douglas menciona que, historicamente, o suicídio era tratado como crime para que o Estado pudesse confiscar os bens da família. Muita da rigidez teológica veio de pressões sociais e políticas da época. Sério? Eu não sabia disso. Então havia um interesse financeiro por trás da condenação severa? Isso explica muita coisa sobre como a tradição foi moldada. Pois é. Por isso é tão importante voltarmos às Escrituras e à doutrina da graça pura, limpando essas camadas de influências externas que não têm base bíblica real. É o que os reformadores tentaram fazer, né? Voltar somente à Escritura. E quando eles fizeram isso, encontraram um Deus que é Pai, não um tirano que está esperando um deslize final para condenar. Isso mesmo. É claro que isso não é um passe livre para o pecado. O Douglas é enfático. O suicídio é uma dor profunda ao coração de Deus. Mas o pecado não é maior que o Salvador. Essa frase deveria ser o resumo de hoje. O pecado não é maior que o Salvador. Que mensagem poderosa para quem está se sentindo esmagado pela culpa ou pelo desespero. E para quem quer ajudar alguém, o Douglas sugere: ouça sem julgar. Às vezes, ser um reflexo da graça de Deus é apenas estar presente no silêncio da dor do outro. Verdade. Às vezes, a gente quer dar respostas teológicas complexas, quando a pessoa só precisa de um abraço e de saber que não será abandonada. Exatamente. A teologia do Douglas Elias nos chama para essa responsabilidade mútua. Somos guardiões dos nossos irmãos, especialmente daqueles que estão com a alma ferida. Selena, eu me sinto muito mais preparado para conversar sobre esse assunto agora. É um tema que exige prudência, mas que não pode ser silenciado pelo medo ou pelo tabu. Que bom, Mike! Esse é o objetivo. Tirar o estigma e trazer a luz do Evangelho para as áreas mais escuras da nossa vida. A verdade nos liberta, inclusive do medo de discutir o que é difícil. Com certeza. E para você que nos acompanhou até aqui, esperamos que essa reflexão tenha trazido paz ao seu coração ou clareza para suas dúvidas. A teologia cristã, quando bem compreendida, é sempre uma mensagem de vida. Sempre. E lembre-se das palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu a morte, ele venceu o desespero. Ele venceu o... Amém. Vamos encerrando por aqui, mas o diálogo continua em nossos corações e em nossas comunidades. Procure o canal Diálogos Teológicos do Douglas Elias para mais reflexões como esta. Isso mesmo. Tem muito conteúdo bom lá sobre sofrimento, soberania de Deus e a graça. Vale muito a pena conferir. Um grande abraço a todos, cuidem-se uns dos outros e até o próximo episódio. Até mais, gente. Fiquem com Deus e com a esperança que nunca morre. Sabe, Selena, antes de fecharmos de vez, eu queria comentar algo. Você mencionou que o Douglas Elias fala sobre a honestidade teológica. Acho que isso é o que mais falta hoje em dia, não? Com certeza, Mike. Honestidade teológica significa admitir que não temos todas as respostas em caixinhas perfeitas. Significa respeitar o mistério de Deus e a profundidade da alma humana. Exatamente. É muito fácil dar uma resposta de sim ou não para o suicídio e ir dormir tranquilo. O difícil é carregar a tensão de saber que é pecado, mas também saber que a graça é infinita. É essa tensão que nos mantém humildes. Se tivéssemos todas as respostas, não precisaríamos de fé, nem de dependência constante do Espírito Santo. Verdade. E essa humildade nos torna mais parecidos com Jesus, que chorou com os que choravam, em vez de apenas explicar o porquê do sofrimento. Isso mesmo. Jesus não deu uma aula de teologia para Maria e Marta quando Lázaro morreu. Ele chorou com elas. Ele sentiu a dor delas. Que possamos ser assim também. Menos juízes e mais amigos. Menos teóricos e mais humanos. Acho que essa é a maior lição que tiro do texto do Douglas hoje. É uma lição para a vida toda, Mike. Obrigado por essa conversa tão profunda. Eu que agradeço, Selena. Foi realmente especial. Tchau, pessoal. Tchau, tchau!